E à noite de hoje a gente vai bater um papo com um cara que é lá do Centro-Sul do estado do Ceará, né? Professor, coordenador e fundador de um dos maiores projetos de basquete dessa região. Né? De quem é que eu estou falando? Estou falando do Túlio Everest. Né? Um cara que joga basquete há 18 anos, fundou junto com os amigos a ASEB, a Associação Cultural e Esportiva de Basquete de Iguatu, no ano de 2012. Né? Com o intuito de participar das competições de nível estadual, porém a associação se tornou algo maior, né? Virou um projeto social e hoje lutam, né? Para receber apoio e transformar a vida de jovens, né? Daquela região. Então aí para contar um pouco dessa história, né? Para contar um pouco dessa região, centro-sul do estado do Ceará, a gente convidou esse cara, que há alguns dias atrás aí fez uma feijoada aí na cidade de Iguatu para mobilizar toda a cidade e arrecadar fundos para poder ajudar, né, o desenvolvimento do projeto de basquete. Em pauta, nós vamos ter aí as seguintes situações, né? O que é que ele... Qual é o ponto de vista dele em relação à situação do nosso basquete hoje no estado do Ceará, tá? Processo eleitoral, ao qual nós vamos passar por ele no dia 28 de setembro. Ainda não se sabe ao certo se vai ser de forma remota ou se vai ser presencial devido à pandemia, mas como alguns decretos já foram eliminados, né, das fases de reabertura aí pelo governo do estado, a gente acredita que pode ser que seja presencial, que é um pouco melhor, um pouco mais claro e um pouco mais seguro para todos, né? A outra questão é o que ele pensa sobre a realidade do basquetebol para os próximos 4 anos, se permanecer essa atual gestão ou se caso venha mudar. E aí, beleza? Primeiramente, boa noite. Muito obrigado Boa noite. por estar nos recebendo aqui nessa noite de quinta-feira em que a gente começou o som de Van Halen. Não sei nem se vocês curtem aí nessa região aí, mas aqui a galera aqui no final dos anos 80, início dos anos 90, curtiam pra caramba nas pistas de skate. A gente ia para as praias de bicicleta surfar por aqui. Eu ia jogar um basquetezinho mesmo, a gente ia escutando dentro dos cambão aqui na FM Tempo. Era uma música que embalou a juventude aqui da nossa área. Não sei como é que é por aí. Beleza? Um grande abraço, uma boa noite. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Igualmente, né? A gente está nessa busca em termos de buscar sempre o melhor para o basquete, né? Do nosso estado, da nossa cidade, cada um tentando o melhor. E eu acho que tem mais que somar e tem sempre esse contato. Agora que não tem como ser físico, do jeito que dá, né? A gente vai nas Exatamente. lives. Cara, eu queria começar a noite hoje fazendo uma pergunta. Como é que é a região centro-sul do estado, tá? Me cita aí pelo menos 5 ou 6 municípios que têm destaque a nível estadual e me diz aí qual é a realidade do basquetebol nessa região especificamente. Como é que vive o basquetebol na região centro-sul do estado do Ceará? Hernando, assim, eu vou começar pela parte do basquete, aí eu vou tentando falar um pouco dos municípios, né? Tá. Aqui na região centro-sul são 11 municípios, né? A realidade dos municípios quanto ao basquete são quase todos parecidos, né? Esse ano de 2019, a gente está com apoio na cidade de Jucás, que é uma cidade vizinha aqui. Iguatu é a cidade maior, tem mais ou menos 100 mil habitantes, e as outras cidades são ao redor aqui da região de Iguatu, né? Aí as cidades que tem basquete, ao meu conhecimento, né? Pode ser que tenha, mas acho que nunca foi chegar ao conhecimento de outras competições fora do município, mas as que tem é Iguatu, o município de Cedro, Oroz e Palmirim, e o Jucás, que é o município que eu estou falando, que está tendo um grande apoio da gestão, fez uma reviravolta aqui na região, com diversas competições 3x3, e agora vai fazer competições de quadra toda, instalou uma quadra no meio. Mas fora essa cidade, que é fora a parte, os outros municípios são esquecidos, por gestões municipais e qualquer outra autoridade em termos de basquete, a gente é esquecido, né? O basquete de Iguatu hoje se resume o ASEB, que é a nossa associação do Instagram. Inclusive eu gostaria de pedir ao pessoal que não conhece para seguir, conhecer o nosso trabalho, que a gente divulga tudo que a gente pode divulgar no Instagram, a gente faz a divulgação. E o nosso basquete que se resume, a gente fundou com a intenção de
praticar basquete e a gente criou uma coisa maior com uma função social, né? Com essa questão. Aí, os outros municípios, Vaze Alegre, eu tô até lendo aqui, colando, que eu não sei todos decorados. Vaze Alegre tentou uma situação de basquete há um tempo atrás, mas o pessoal lá desistiu também por falta de apoio, falta de reconhecimento. E tô nessa, né? Aí a gente, sempre que tem que competir, a gente não consegue competir aqui, porque o máximo que a gente consegue é jogar contra o Oroz, que é um pessoal que está com basquete forte lá, pela luta deles. E contra Jucás, os atletas eles se mesclam. Às vezes a gente representa Jucás, às vezes Jucás ajuda Iguatu a representar, entendeu? Então é isso. É uma região assim, não é uma região rica, mas é uma região que tem bastante potencial, né? Que, por exemplo, nesse projeto que foi lançado em Jucás, como eu estou lhe dizendo, é fora a parte, é um apoio que a gente nunca viu, né? Eu nunca tinha visto. Tá. Nesse projeto, jovens que estão com o olho brilhando para crescer, para tentar até uma questão profissional. Inclusive, a gente fez uma entrevista com o professor Marquinhos. E ele falou, eu perguntei diversas a ele, cara, qual é a sua visão de um jogador hoje do interior do Ceará conseguir? Mas é muito difícil, mas nunca tira o sonho de ninguém, né? Mas é muito difícil. A realidade é que é difícil mesmo. E na situação que a gente está, é que é complicado, né? Acho que é isso, mais ou menos. Centro-Sul é mais ou menos resumido, dá quase nada. Acho que deu para a galera entender aí que as principais, são 11 municípios na região Centro-Sul. As principais cidades aí que desenvolvem basquete é o próprio Iguatu, Cedro, Oroz, Jucás e Palmirim. E Vaze Alegre até tentou, mas não conseguiu por falta de apoio, incentivo. Dessas cidades, cara, Jucás eu conheço, Oroz eu conheço, Iguatu eu já conheço, e Palmirim eu nunca cheguei a ir lá e nem Vaze Alegre. Tá? Eu confesso. E Palmirim é um pouco distante daqui, eles têm mais contato com o pessoal do Cariri. Vaze Alegre é 60 quilômetros, é pertinho, mas a gente nunca chegou a competir Iguatu, Vaze Alegre. A gente foi jogar lá no Cariri, se encontrou lá, eu nem sabia que tinha basquete no Vaze Alegre. Não é um município que tenha tanta visibilidade nessa nossa modalidade, mas eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido lá, nunca fui lá, aliás, e nem sabia que lá tinha basquete. Mas enfim, Tulhão, o que eu queria te perguntar aqui, cara, para a gente poder entender um pouco melhor essa situação, é que a gente conversando sobre a questão das eleições da Federação Cearense de Basquetebol, que ocorre no mês de setembro, mais precisamente no dia 28, né? Ele é um processo totalmente complicado, porque a atual gestão ela tem um estatuto, todo ele montado, né, pensado na permanência, né, na durabilidade de um projeto que está acabando com o nosso basquetebol no Ceará. E quando eu olhei todo esse estatuto, eu li ele todo, né, cara, e vejo... Eu nem sou advogado do esporte, mas pelo que eu entendi ali, eu faço assim, o jogo é meu, a bola é minha, a quadra é minha. Joga aqui quem eu quero, como eu quero, e quem tem que ganhar no final sou eu. A resposta, se traduzindo o que tem naquele estatuto lá que está atrasado pra caramba, é isso. A gente vê um atraso, um distanciamento enorme do basquetebol do Ceará em relação ao basquete de outros estados do Nordeste, como a Paraíba e o Maranhão, que vem se desenvolvendo e vem crescendo ano a ano, após uma mudança também que houve lá de longas datas de presidentes que perpetuaram lá à frente dessas federações, né? Bahia nem se fala, Bahia é uma potencialidade no basquete, tá? Pernambuco tem uma outra potencialidade. Alagoas também houve uma mudança após alguns anos, lá 10 ou 15 anos de um mesmo presidente, houve uma mudança e Alagoas voltou ao cenário do basquetebol no Nordeste. Até nos deu um trabalhozinho no basquetebol de veterano, coisa que não havia acontecido nunca, né? Alagoas veio nos dar um trabalho nos últimos 2 anos aí, devido a esse trabalho lá de recuperação do basquetebol dessa região. E aqui no Ceará, cara, existem alguns municípios que temem, né, essa mudança, temem a modernidade, a inserção da tecnologia nesses processos. E eu te pergunto, meu irmão, o que é que leva esses municípios a temer a mudança no nosso basquetebol no Ceará? Eu sei que você, aqui para que todos possam saber, você é um dos caras, dos primeiros a dizer, pô, eu apoio essa iniciativa de vocês, eu também penso nessa mudança igual a vocês. Você que é um cara jovem, um cara que é formado em marketing, um cara que gerencia uma série de situação.
Como é que é isso aí, meu irmão? Hernando, ponto de vista... como eu falei para você, a gente conversando pessoalmente, para ficar aqui aberto a todos, a questão que a mesma questão que a gente vê as gestões municipais não dando apoio à devida, a gente vê da maior autoridade do basquete, né? Isso. A gente já fez algumas etapas do circuito do interior, que seria a única competição que abrangia outros municípios fora capital, mas é muito complicado participar. Por exemplo, quando a gente realizou aqui a primeira vez, só para você ter uma ideia, eu vou chegar no ponto, vou ser breve. Só para você ter uma ideia, a gente teve que custear gasolina, hospedagem, alimentação e ainda realizar a competição, né? Para o pessoal da federação. Na segunda vez, a gente teve que custear gasolina, hospedagem, alimentação e ainda a taxa da participação, que antes era isenta, passou a não ser. Então, para uma equipe amadora que não tem nenhum recurso, depende de uma esmola de uma prefeitura, de uma secretaria de esporte, é muito complicado a gente conseguir fazer isso, né? E assim, a gente sempre tentou participar, sempre. Para a gente chegar na capital, então, para participar dessa competição que são centralizadas aí em Fortaleza, é muito complicado, né? A gente já não tem como treinar aqui, que é uma disputa gigante, para conseguir encontrar um local, uma quadra que o basquete possa utilizar. E aí a gente ainda tem essa dificuldade de conseguir participar de uma competição. Quando consegue, tem que ir 2, 3 vezes no mês para uma capital para poder. É muito complicado, né? Então, assim, quanto à gestão, a questão do pessoal que tem medo, eu vejo de uma forma que o pessoal acha que vai ser ameaçado. Eu não tenho nada contra a atual gestão, assim, não sou revoltado. Eu entendo que é da maneira que eles acham que é o correto, só que eu não acho. A minha opinião é que eu não acho que essa forma é a melhor. Quando eu vi as propostas de vocês, que estavam muito melhor montadas, que em 2016, Iguatu ficou contra, ia votar contra, não votou por conta que a gente não conseguiu chegar ao local de votação, que era no município de Tabuleiro do Norte, no domingo à noite, e era impossível a gente chegar lá. Eu não tenho um veículo para poder se destacar daqui, teria que ser por ônibus, e nem tinha ônibus. Então, colocou contra, a federação em nenhum momento perseguiu a gente, continuou da mesma forma, é esquecido. Iguatu não é lembrado pela federação. A gente foi lembrado em 2016, por conta das eleições, para pedir a reconhecimento da chapa, e agora em 2020 a gente está sendo lembrado de novo, fomos contatados. Fora isso, se a gente não buscar, olha, eu quero participar de tal competição, a gente não participa. Então, isso não é um segredo para ninguém, a gente fala para qualquer pessoa, é a verdade. Posso mostrar os registros dos nossos e-mails, se for preciso. Então, quando eu vi as propostas em termos de abranger todo o estado e construir escolinhas, porque quando essa geração que a gente está tratando aqui cansar, envelhecer, não tem um pessoal aqui, não existe escolinha. Está começando uma escolinha no SESC, mas é para uma certa quantidade, certa classe de atletas, não é para todos, não é para todos. Então, quando a gente viu toda essa questão de abranger o esporte feminino, que aqui a gente não tem como tratar o feminino, essa descentralização da capital, eu não tive como dizer que não ia apoiar, né? É tudo que a gente quer, tudo que a gente espera, porque, assim, o mínimo que eu faria se eu no posto de presidente era tentar deixa eu falar com o secretário de esporte de vocês, deixa eu falar com o prefeito, olha, cara, tem uma equipe de basquete amador, eles só querem participar das competições e eles precisam de uma quadra para treinar. Será que seria possível? Então, eu como autoridade do basquete, eu poderia fazer muito bem isso não custa nada, entendeu? Ou, pelo menos, sei como é que funciona o basquete, a forma que você está fazendo agora, que, por enquanto, você está só como concorrente, mas pelo menos isso, entendeu, Hernando? Seria uma questão. Então, o pessoal que tem medo, eu não vejo que temer, cara. Se não der, se por acaso não conseguir, se é o Muda Basquete não conseguir chegar lá, o basquete vai continuar do mesmo jeito. Se você tá satisfeito com isso, com no máximo uma competição aqui no interior, se você acha que vai ser perseguido, eu lhe garanto que você não vai ser perseguido. Eu também não sei o que é que chega a ser esse medo, esse temor. Eu acho que o que a gente tem que ver é uma mudança, vai melhorar. Se não melhorar, daqui a 4 anos vocês voltam de novo. Já são 30 anos, já acho que já está na hora de a gente olhar para outro lado. Né? Então, eu não sei se eu respondi.
É isso. O desabafo, mais do que a resposta. Assim, para esclarecer um pouco para a galera aqui. A atual gestão ela é uma gestão que é brigada com quase todo o basquetebol do Brasil. É uma entidade que é não grata, por exemplo, na maior gestora do basquetebol no nosso país, que é a Confederação Brasileira de Basquetebol. Quem quiser entrar lá no site, vê lá uma nota de repúdio da Confederação Brasileira de Basquetebol para com a nossa federação aqui no estado de Ceará. Né? Isso aí já começa muito ruim, porque a gente começa a entender que não há um bom relacionamento. E quando não há um bom relacionamento entre essas duas partes, significa que o nosso basquetebol tende a não se desenvolver. Né? Tende a não se desenvolver. Aí você vai para uma outra grande patrimônio do basquetebol do Nordeste, que é o basquete cearense. Os caras são brigados também com o basquete cearense. Aí você vai para outras grandes entidades, como o Náutico Atlético Cearense, como o BNB Clube, como o Círculo Militar, como Diários, como Ideal Clube. Esses clubes quase nenhum mais tem times de basquete. Ou sequer tem interesse em participar dos jogos de basquete da federação. Porque não concordam com a atual gestão, não concordam com o modo atual de operacional o nosso basquete no Estado. Então, não entendo ainda como é que existem pessoas que não têm um senso crítico a ponto de visualizar, identificar essas dificuldades, né, e tentar fazer uma coisa diferente, ou dar uma oportunidade a algo diferente. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Eu queria saber assim, cara, você tocou aí numa feijoada, fez uma feijoada para arrecadar uma grana em plena pandemia. E você me disse que aí tá um negócio sério e tal, que estava um pouco meio fora de controle, mas que as pessoas estavam conseguindo aí se sobressair diante dessa doença aí que surgiu em nossa humanidade. Como é que foi feita essa feijoada? Para que foi feito e por que foi feito? A feijoada, a gente tem, eu não sei se eu cheguei a citar aqui, a gente tem um horário de 2 horas semanais na sexta-feira, numa quadra de uma universidade aqui, que é o único local que abre as portas pra gente. Eles abriam mais, mas... Qual o nome da universidade? A Universidade Regional do Cariri, onde eu me formei, né? Que é o campus que abrange o US e URCA, que é a Universidade Regional do Cariri e é Estadual do Ceará. Aí é um campus multi-institucional, né? Tá. Então, a gente tinha 4 horários lá, mas por conta que outras modalidades também necessitam, eles tinham que abrir para todo mundo, não dava para segurar só para o ACEB. Então, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu conversar com as escolas profissionais e conseguir um espaço nas escolas. Porém, lá não tem quadra, não tem a estrutura de basquete. E eu, o Bergson e as outras lideranças aqui, Fanuel, Bismarck, conversando, e o Braulio, que está morando aí, conversando e disse, rapaz, por que a gente não instala o basquete lá na escola e consegue a quadra? O que é que falta? Aí o dinheiro. Então vamos atrás do dinheiro. Aí a gente viu, pensando em diversas formas, fazer evento, a gente viu uma entidade religiosa aqui fazendo essa feijoada delivery. Vamos copiar. E aí a gente resolveu vender o ticketzinho da feijoada, a pessoa comprava por R$10, e em um certo dia, foi no dia 3 de agosto, foi 2 de agosto, a gente foi entregar todas as feijoadas, né? Arrecadou um certo dinheiro. Esse dinheiro a gente vai usar como capital para produzir uniformes e vender, para poder arrecadar mais dinheiro. E aí a gente vai comprar um par de tabelas, um par de ar e instalar em cada escola, que tem a estruturazinha lá de ferro, a gente vai só instalar e vamos começar nossos projetos, né? Show. Então, como a gente não tem quadro, a gente vai resolver da nossa forma, sem esperar apoio de ninguém. Já deu, já cansei de esperar. Fazendo do nosso jeito, né? O cara tem que fazer do jeito que dá. Deixa eu só mandar aqui um alô para a galera que vai se conectando aqui, acompanhando aqui a nossa noite de hoje aqui. Vou dar um abraço aqui para o Fanuel Moreira, né? O Lelefantinho, a Masa Albuquerque, o Fábio Justino, um grande abraço, Fabão. O Éder WNG, aqui tem o Fábio Justino novamente, aí tem aqui, já corre da rua, tá sempre conosco aqui. Tá também aqui o Diogo Barreto, 2301, meu parceiro. A rapaziada do basquete no Ceará, um grande abraço a vocês aí que faz um belo trabalho, acompanha a página de vocês, sempre estou antenado através da página de vocês. O Wanderson Souza, 77, um grande abraço. O Jefferson Neves, um grande abraço, meu parceiro. O Erivaldo Júnior,
Quero mais pizza, meu parceiro. Qualquer dia desse nós vamos aí em Acopiara, sentar numa mesa dessa aí e você vai patrocinar essa pizza, já que você é empresário dessa região aí. Acopiara é aqui no Centro-Sul, é vizinha aqui em Iguatu. É um parceirão aí que sempre me cobra a minha ida lá, mas Acopiara é longe demais, macho. É, aqui pertinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, caso permaneça essa atual gestão, tu já falou que é um atraso, que é um problema, que é uma dificuldade que nós vamos encontrar por mais 4 anos. Nós vencendo e assumindo a Federação Cearense de Basquetebol, quais são as tuas perspectivas para os próximos 4 anos? A chapa Muda Basquete está na frente disso. Os nossos projetos, ele visualiza muito claramente potencializar a prática e desenvolvimento do basquete nas 8 macro-regiões do estado do Ceará, região metropolitana e capital. A gente vem de trás para frente, sertão, praia, né? Por que isso? Porque a gente entende que a maior prática de desenvolvimento do basquete hoje está necessitando ser realizada exatamente no interior do estado. Exatamente no interior do estado, onde é crescente a violência juvenil, é crescente a criminalidade infanto-juvenil e é crescente a violência adulto, né, cara? Então a gente visualiza que existe a necessidade de as confederações e federações entrarem fortemente dentro dos interiores do nosso estado para poder potencializar a prática do desenvolvimento dos esportes como ferramenta de transformação e inclusão dessa nossa juventude. Então, qual é a tua perspectiva para os próximos 4 anos a gente assumir nessa federação? A partir daquilo que você viu dos nossos objetivos e metas lá estabelecidos nas nossas redes sociais. Assim, se permanecer o poder que está, eu vou continuar tentando participar das competições paralelas e, ao mesmo tempo, da do Estado. Que é o que eu espero que aconteça, que nada mude. Mas caso aconteça o que eu espero, que o Chapa Muda Basquete entre, eu também, a única coisa que eu queria é esse abraço. A presidência chegar aqui, olha, a gente existe, a gente está com vocês, vamos brigar com esses, não vou xingá-los, a atual gestão, esse pessoal precisa do apoio de vocês, senão não vai funcionar. E assim, caso aconteça, seja possível as escolinhas, caso seja possível a questão do basquete feminino, vai cair aqui como uma luva, entendeu? Porque a gente precisa desenvolver o basquete e aí não tem novos atletas. Então, se chegar essa escolinha, se chegar esse apoio. E a questão que eu espero mais esse abraço em todo o estado, esse desenvolvimento de atender a todas as macro-regiões, é que a gente consiga competir igual um time de Fortaleza consegue, né? Eu vejo aí, tipo, um exemplo, o KLG, que agora era Fortaleza, deve voltar a ser, né? Com toda a política que está envolvida. Isso. A gente não consegue jogar de igual por igual com esses caras, porque os caras todos final de semana estão batendo bola numa quadra. A gente vai bater bola numa quadra uma vez por mês, às vezes uma vez por 2 meses, né? Em termos de competição. Então eu espero que o nosso time consiga competir com um time de ponta do estado. Eu também espero a questão de atletas ter a condição de se profissionalizar, os jovens que a gente treina, que eles possam olhar assim, agora eu vou conseguir chegar lá no basquete cearense. Porque antes, como é que eu vou chegar se eu nem tenho competição para participar, se eu não tenho condições nenhuma de chegar em Fortaleza, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho diversos outros pontos. E essa questão do desenvolvimento do atleta, eu acho que a parte social, ela vem junto, né? Assim, lógico que a gente tem que olhar com os 2 olhos, né? Tanto para o esporte quanto a questão social, mas eu acho que quando você desenvolve o esporte para jovens, principalmente carentes, o resultado social, ele vem junto, né? Tem um dos nossos objetivos, que é de fomentar a criação, né, de 20 centros de escolinhas para mini e mirim infantil de basquetebol. A gente pretende, né, fundar essas 20 centros até o final do 2º ano, que foi a meta que a gente colocou, né? Mas eu acredito que a gente assumindo, a gente consiga concluir isso aí ao final do 1º ano, porque a gente vem em conversas muito estreitas, né, muito próximas, né, de fechar uma parceria, caso a gente assuma aí no dia 29 de setembro, com uma grande instituição que tem 34 unidades no estado do Ceará e que quer ser nossa parceira ao seguir à frente da Federação Cearense de Basquetebol. Assim, foi uma grata surpresa. A gente vem tendo, A gente vem tendo algumas conversações aí
e chegamos a um pré-acordo de que, ao assumirmos, né, a gente assina uma espécie de contrato, né, para poder a gente desenvolver, em vez de 20, 34 unidades à nossa disposição em todo o estado do Ceará. Então, é uma coisa maravilhosa a gente poder assumir toda essa responsabilidade. E a outra que você tocou aí é a questão do basquetebol feminino. A gente, no dia de último 26, né, que é o dia que se comemora o Dia da Igualdade do Direito da Mulher, a gente lançou as propostas e objetivos que nós já estávamos guardando para o basquete feminino. Que é tanto a questão do, primeiro, diagnosticar, né? Ninguém sabe a realidade do basquetebol feminino no estado de Ceará. Tá? A primeira coisa que tem que ser feita é diagnosticar como é que está essa realidade. Mas, além de diagnosticar, nós teremos aí a possibilidade de criar novas adeptas do basquete através das escolinhas que serão criadas, né? Para mim, mirim infantil. E criarmos aí 10 centros de treinamentos específicos para garotas de 16 a 22 anos de idade, que é final do infanto juvenil, pega o juvenil e adentra dentro da categoria cadete, né? Antes de acessar o adulto. Para que isso? Para que nesses centros sejam desenvolvidos trabalhos específicos voltados ao basquetebol de rendimento, para que a gente possa ter dentro de quadra atletas qualificados, para a gente ter um bom espetáculo do basquetebol feminino, a exemplo que a gente vê acontecendo aí na WNBA. Então, essas duas propostas e metas estão lá estabelecidas, né? Até para que a outra chapa lá também veja e possa até copiar se quiser. Não é uma coisa que é específica da gente, não. É pro basquete. Fernando, basquete. deixa eu só te interromper, porque tu falou num ponto aí que é uma pergunta do professor Braulio, né? Sim. Ele é do Instituto Federal do Maranhão, mas ele é daqui do Ceará, é parceiro da gente no ACEP, faz parte do nosso time. Tá. Ele mora aí em Fortaleza. Ele perguntou hoje, quando eu divulguei aqui no grupo da gente, ele queria saber, você falou aí da parceria com a instituição, entendeu? Eu quero perguntar para ele como ele vai, eu estava procurando aqui no WhatsApp, eu quero perguntar para ele como ele vai viabilizar os campeonatos no interior em termos de orçamento. Era o que eu estava te falando, é um custo muito grande para trazer. E aí eu queria que só que você respondesse, porque eu já sei, mas eu queria que você respondesse aqui. É o professor que vai ter Braulio, parceria. né? Isso. Professor Braulio. Assim, professor, primeiramente, boa noite e dizer a você que é o seguinte, na atual situação econômica mundial, pela qual o planeta está atravessando devido à situação da pandemia, em que todos os países estão se juntando, inclusive para poder fazer uma tarefa, uma força-tarefa mundial de combate e controle ao Covid, né, em que 171 países estão investindo dinheiro pesado para que eles possam imunizar a maior quantidade de pessoas no planeta, né? A gente tem que ter um entendimento de que fazer qualquer tipo de modalidade esportiva sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Então eu só penso que as coisas possam ser possíveis se nós fizermos parcerias público, privada e povo. No caso, o povo somos nós do basquete, que já naturalmente nos patrocinamos, nós conseguimos participarmos de competição, realizarmos competição, estarmos dentro das competições e montarmos as equipes. Então já existe uma grande potencialidade, já existe um grande desenvolvimento econômico, social e coletivo dessa situação. Mas eu acredito que o papel de uma federação é de também buscar parcerias, apoiadores e patrocinadores públicos e privados. Primeiro que através da lei de incentivo fiscal. Se você não consegue estar devidamente em dia com as suas prestações de conta, você não consegue conveniar com o privado. Se você não está com as suas prestações de conta devidamente em dias, você não consegue conveniar com o público. Então a ideia é começar a se relacionar com o público e privado, começar a pagar uma dívida enorme que tem na nossa Federação Cearense de Basquete, né? Através da Secretaria da Fazenda, através da Receita Federal, que é possível ser feito o parcelamento, que é possível ser feito o pagamento disso de forma parcelada por determinados anos que a gente achar que é possível ser pago, para que a partir desse momento que foi feito esse acordo, a gente começar a conveniar através da lei de incentivo fiscal e através de convênios públicos e privados, federais, estaduais e municipais. Está lá estabelecido no orçamento através da Constituição Federal. Agora, um pobre assalariado financia uma casa de 100 mil. Hã? Se um pobre assalariado financia uma casa de 130 mil, porque é com a federação que abrange o estado inteiro não consegue financiar essa dívida. Agora, precisa que esteja devidamente em dia, né? Como se fosse um cidadão, ele não pode estar no Serasa e nem no SPC. Se tiver, não tem acesso a crédito nenhum.
Então, a atual situação da federação hoje, como ela está dividendo aí a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda, ela não pode conveniar nem com o público e nem com o privado, né? Então, ela vive de forma amadora, ela vive empurrando sempre com a barriga as questões que se falam em questão de captação de recursos. Além de a gente criar um departamento específico para criar projetos para o desenvolvimento e a captação de recursos voltados às competições, voltados à profissionalização, né, de determinados departamentos, que se faz essencial hoje. Não se dá mais para estar à frente de um projeto ao qual ele não tem a menor visão de crescimento e desenvolvimento social, econômico e humano. Não tem como. Então, a iniciativa é essa. A gente vem tendo algumas reuniões, alguns contatos já com o poder público, né, com o governo do estado, com o governo municipal, não só da capital, mas também se faz necessário se procurar as prefeituras e os empresários das macro-regiões, as prefeituras de todos os municípios que têm a prática do desenvolvimento do basquete, para viabilizar essas questões, como um espaço para o desenvolvimento e a prática do basquete, para viabilizar a questão de apoio, de deslocamento, de logística, de alojamento, de transporte, de alimentação para os atletas que representam essa cidade. Exemplo do que ocorre no nosso futebol. Um prefeito arregaça as mangas, tira dinheiro público para pôr no time de futebol de salão, de futebol de campo, ele também pode fazer isso com o basquete, com o vôlei, com o handebol. Agora precisa ter um retorno para a cidade. Precisa ter um retorno para os cofres dessa cidade. E se não houver, não tem quem invista nisso. Quando o cara faz isso com o futebol, é porque ele tem um retorno social e econômico. Né? É verdade. O basquete hoje ele não pode ter retorno algum. Ninguém consegue apoio de ninguém. Por quê? Porque não tem nem visibilidade. Tem cidade que nem sabia que tinha federação de basquete. Ainda tem. No século XXI, com internet, rede social, com mídia televisionada, com mídia radialista, com mídia escrita. O cara não sabia que tinha uma federação. Então isso é um absurdo. É uma invisibilidade enorme ao qual ninguém se presta ao trabalho de querer patrocinar e apoiar uma coisa como essa. Então eu espero que eu tenha conseguido aí atender aí ao seu pedido aí, professor, e dizer que só existe essa possibilidade nos dias em que nós vivemos hoje no planeta. É uma parceria público-privada e povo. Se não houver essa parceria, a gente não vai para canto nenhum. Tá? Somente as pessoas que amam o basquete, somente as pessoas que fazem o basquete hoje, como nós fazemos no estado de Ceará, não vamos a lugar nenhum. Nós vamos sempre estar com a cara na parede. A gente precisa trazer o privado para dentro, a gente precisa trazer o público para dentro. Um exemplo maior está aí, o basquete cearense. Estava com algumas dificuldades, alguns problemas, né? Viu a necessidade de fazer uma parceria com o Fortaleza Esporte Clube e está feita a parceria. Né? A equipe vai vestir as cores do Fortaleza, aí usar o símbolo do Fortaleza, né? E vai usar a massa que tem o Fortaleza. Né? Então, unir o útil ao agradável. Já existe o projeto de basquete, já existem os caras especializados na área do basquete, né? E agregaram ao time de futebol. Né? E vão usar a marca, e vão usar a massa, e vão usar a visibilidade que tem o Fortaleza hoje, que é um time de primeira divisão de Série A. Então, o basquete tende a ter um crescimento e um desenvolvimento enorme, porque o cara que está lá em São Paulo, ou o cara que está lá nos Estados Unidos, ou o cara que está na Europa e recebe um convite hoje do Fortaleza Basquete Cearense para poder jogar aqui, ele vem, porque é um time que está na mídia. É um time que tem um pensamento de crescimento e desenvolvimento com o seu presidente lá, o Paes, enorme. Quem vê as entrevistas do Paes, quem vê as atitudes dele, quem vê o que ele está fazendo dentro do clube do Fortaleza, só tende a entender que o basquete também vai seguir os mesmos caminhos do futebol. Tá? Não que seja a primeira vez que o Fortaleza vai passar por esse processo. Anos atrás, o Fortaleza já teve esse mesmo potencial no basquete. Só que desta vez, por ter uma diretoria mais profissional, a gente acredita que seja um pouco maior a força, possa até chegar ao Final Four, né? que é aquela competição que existe na América do Sul, a exemplo do que é a Libertadores da gente, né? Ou a Copa Sul-Americana no futebol. Então, é possível sim que o Fortaleza chegue ao Final Four, né? O Fortaleza Basquete Cearense, né? Eles ainda não firmaram como é que vai ser de fato o nome da equipe, mas com certeza vai levar o nome do Fortaleza, que é a maior marca. Né? Isso. Mas pode ser Fortaleza Carcará ou Fortaleza Basquete Cearense, isso é uma coisa que está sendo discutida entre eles, negociada entre eles, que tem à frente também o Thales Braga, que é um cara que é sensível às nossas iniciativas e transformações. Então, espero que tenha aí conseguido responder ao professor
e que todos que acompanham um pouco da nossa economia mundial, né? O Brasil, lógico, vai sofrer um pouco mais após, né, a distribuição desse auxílio. Aí é que o problema econômico vai começar a aparecer em nosso país. Porque enquanto tiver circulando dinheiro do auxílio, tá tudo tranquilo, tá tudo muito bem, porque o cara recebe, faz uma festa, o cara recebe, faz uma compra, recebe, paga uma outra compra que ele fez, uma conta que ele tem, um cartão de crédito. Então ele faz o dinheiro circular, ele não guarda aquele dinheiro, ele faz o dinheiro circular. Mas quando acabar o auxílio, é que a gente vai ver de fato quem foram os maiores afetados por essa pandemia que nós estamos enfrentando aí em todo o planeta. Espero que tenha respondido ao professor Braulio aí em relação a essa questão. Você ainda, aproveitando só para deixar ressaltado, você tocou num ponto importante que é outra proposta do Muda Basquete, que é a profissionalização de uma diretoria na federação, né? Exatamente. Isso é muito importante. Porque, assim, hoje a federação, ela é feita, né, o basquetebol do Ceará é feito proporcional ao tamanho que o basquete tem hoje e a visibilidade que tem hoje. Dentro de um quarto de um apartamento de 2 metros quadrados, tá? Por apenas uma pessoa, né, de 88 anos, que já está cansado, não tem mais condição de poder se deslocar, condição de poder pensar, condição de poder agregar pessoas para poder fazer um novo basquetebol. Não tem mais condições, mas eles têm pessoas que insistem com essa realidade. Eu não quero dizer que eu seja o cara que vai mudar a cara do basquetebol, pelo contrário, eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Então a gente tem que pensar numa profissionalização de uma diretoria com até 10 pessoas que possam estar 24 horas pensando e vivenciando uma federação para poder potencializar cada projeto, cada proposta que a gente pensou e jogou nas redes sociais para que todos possam ter acesso. O que é esse método nosso de jogar nas redes sociais? É para as pessoas se apoderarem dessas propostas, desses objetivos e cobrarem. E cobrarem. Como uma coisa que está lá na Lei Pelé, no artigo da Lei Pelé, que toda e qualquer federação ela tem que criar a associação dos jogadores daquela modalidade. E no Ceará ainda não tem. A associação dos jogadores de basquetebol do estado do Ceará. Para que os jogadores possam ter direito de indicar uma chapa, para que os jogadores possam ter direito de votar, para que os jogadores possam cobrar por melhorias dentro do basquete, de todos os aspectos. Como é feito na NBA. Tudo na NBA só acontece depois que passa pela Associação dos Jogadores Profissionais de Basquete. Aqui o Guilherme Giovannoni até criou a Associação dos Jogadores de Basquetebol Profissional. Aí os caras estão no outro nível. É a elite, é a nata do nosso esporte aqui no país. Esses caras pensam em outras coisas. Já tem toda uma estrutura dada a eles pela LNB e por cada clube integrante do NBB. Né? Então já tem uma estrutura monstruosa para esses caras. Eles só viajam de avião, só ficam em hotel, só jogam em quadra com piso flutuante, só jogam em quadra com uma boa iluminação, só jogam em quadra com vestiário separado dos banheiros para que não tenham que passar os 2 setores durante o processo de aquecimento e desaquecimento do jogo. Tá? Os caras têm que ter uma condição técnica, os caras têm que ter um médico, têm que ter um preparador físico. Né? Então aí é um basquetebol de rendimento ao qual o nosso basquete hoje está muito distante, meu irmão. O cara joga em quadra de cimento, o cara joga em quadra ao ar livre, o cara joga, tá marcado uma tabela para um dia, para um horário, o cara chega lá, não tem jogo, foi mudado para outro dia, para outra hora. Você está me entendendo? Então nada disso, bicho, é profissional, isso aí tudo é coisa amadora. É o básico que você tinha que dar aos atletas, é respeito aos caras, que eles é quem fazem um espetáculo. Mas pelo contrário, isso é muitas vezes afastado por ser contrário a algumas colocações que são feitas. Então, a gente, na noite de hoje, pensa não só em colocar as dificuldades que são já conhecidas de todos do basquete, mas também trazer essas propostas e esses objetivos que devem ser colocados em prática, podem ser colocados em prática, desde que haja uma profissionalização de uma diretoria, desde que haja uma parceria público-privada e povo. Se não for dessa maneira, eu não vejo que haja mudança, que haja melhoria no nosso basquetebol hoje. Nosso basquetebol hoje é totalmente amador. Parece que é uma coisa feita por menino de 9, 10 anos de idade que não sabe fazer um projeto administrativo e que possa executar esse projeto administrativo. Né? E é por isso que eu entendo que tem que haver pessoas capacitadas em determinados departamentos, como de diretor, presidente, vice-presidente, marketing esportivo, porque não há marketing algum dentro da federação hoje, comunicação, que não há comunicação nenhuma. Então é necessário que haja um jornalista formado e capaz de fazer a informação do esporte, principalmente do basquete, que é difícil nós encontrarmos no Brasil hoje, um cara que entenda realmente de basquetebol dentro do sistema de comunicação, porque não há interesse
dos repórteres em transmitir, em comentar jogos de basquete, já que fica num grupo específico da comunicação brasileira, que é na ESPN, na Sport TV, e ali na Band, ali, meia boca. Então, não há esse interesse dos artistas do interior do estado, não há esse interesse dos apresentadores das TVs cearenses de se especializar em comentar, em conhecer o basquetebol, se não há retorno econômico para os caras, não há visibilidade para as emissoras. Então, tudo isso é uma dificuldade que a gente encontra, mas que a gente tem como solucionar. A gente sabe que tem profissionais que, por exemplo, Lucas Catribe, que é repórter hoje da Verdes Mares, é um cara que é do basquete. Anos atrás tinha um torneio em homenagem ao avô dele, né? Que é o Lucas Catribe. Então, essa questão de ter pessoas ligadas a outras modalidades esportivas é porque foram perdendo interesse, foram perdendo tesão pelo basquetebol. Então foram para jiu-jitsu, foram para o tênis de mesa, né? Foram para o basquete 3x3, foram para tiro, foram para caça, foram para natação, foram para outras modalidades. Mas existem pessoas que entendem e conhecem do basquetebol no nosso estado e que são afastadas pelo fato de não acreditarem mais no atual modelo que tem aí de basquetebol no nosso Ceará. Então é isso. É só isso. Então a questão é essa. A gente não vive um bom momento econômico. Sabemos das dificuldades que é captar recursos para a região do Nordeste. Você pegar o orçamento do governo federal, é uma das regiões que menos recebe recursos, né? Ele pretende, uma pretensão significa que já está nas contas dos estados, né? Tem lá uma pretensão futura do governo federal de em 2021 e 2022 destinar 70% do recurso federal para a região norte-nordeste do estado. Eu acho difícil. Eu acredito que isso não haja possibilidade de acontecer. Tá? Ainda mais depois dessa pandemia, eu acredito que as grandes forças do nosso país, que é a região sul e sudeste, não vão permitir que 70% dos recursos federais venham para essa região. Então é uma loucura pensar que isso pode ocorrer um dia. Eu acredito que possa até o inverso, 30% para essas duas regiões, mas os 70% é muito difícil, ainda mais um governo que vive em colisão constante com o Congresso Federal, né? Não tem paz de forma alguma dentro do governo federal para que ele possa sequer ter a coragem de propor um projeto como esse, de uma magnitude dessa, para uma região como é a nossa, que é um pouco sofrida e carente de várias questões aí, as quais nós temos ao longo dos 520 anos de história, né? As regiões que mais sofrem no país, né? Você vê hoje mesmo a Amazônia passando por um grande problema de desmatamento, né? De exploração do ouro novamente, de forma clandestina, de forma aleatória, sem o controle do governo federal, sem o controle dos órgãos competentes para poder cuidar da mata e cuidar dessa riqueza. Quem está extraindo? Quanto está extraindo? Quanto fica para o Estado? Ninguém sabe. É feito a exploração na calada da noite, escondido. E aí eu não entendo como é que um governo que vive em colisão com o Congresso, que diz ser defensor das Forças Armadas, não coloca as Forças Armadas dentro da Amazônia pesado para poder defender aquilo que é nosso. Eu não entendo, é coisa de louco pensar que possa vir um dia um orçamento nessa proporção para a região norte-nordeste do nosso país. Eu não acredito nisso, mas quem tem esperança, né, vai que um dia acontece. Mas voltando aqui ao nosso basquete, eu queria deixar bem claro, cara, que a gente também tem aí a ideia, né, o pensamento, né, de fazermos um basquetebol pautado em facilitar a vida, né, dos municípios. É uma competição a exemplo do que ocorre na NBA, né, que ela cria ali, não esse confronto transcontinental que a NBA criou, né, de sair o cara de uma conferência leste para oeste, de maneira alguma. Na verdade, é o cara competir dentro da sua própria conferência, vamos dizer assim, ou dentro da sua própria região, né, tornar-se campeão desta região, e aí os campeões das regiões se juntar numa fase final aí na capital, ou aí na região centro-sul, ou na região do Vale do Cariri, ou no Inhamuns, ou na região norte-noroeste, não sei. Mas é fazer uma crise essa situação. Deixa eu só fazer uma observação. Renan Correia, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Eu convido a você a dar uma olhadinha no @mudabasquete. Lá tem, bem facinho, tá publicado em imagens as propostas do Hernando, porque ele já resumiu bastante aqui
E a gente está já no final da live. Então, por favor, passe essa força lá. Ele pediu para passar para falar quais são suas propostas. Então, se ele puder dar uma olhadinha. Uma das principais aí que eu acredito que, inclusive, foi a que mais convenceu ele a me apoiar, né? Que é um cara que é amante do basquetebol, realizou durante anos várias competições aqui no estado, será como as competições internacionais, que ele trouxe equipes americanas para poder participar dessas competições. Então, eu morava aí nessa época. É a de não permitir que uma diretoria se reeleja, né? Ou participe de um pleito eleitoral seguinte. Ela só cumpra 4 anos de mandato e não tenha mais direito de participar de pleito algum. Para que, se essa diretoria fez um trabalho ruim, ela não tenha a possibilidade de perpetuar à frente da federação, a exemplo do que está acontecendo aí hoje. Então, foi uma das propostas. A outra foi a de criar exatamente essa diretoria profissional, com até 10 integrantes profissionalizados, né? Para que as coisas possam andar de formas diferentes. Uma terceira proposta é a de criar os 20 centros de treinamentos para mini e mirim infantil, para crianças de 8 até 12 anos de idade, né? Sendo 12 nas 8 macro-regiões do estado, 4 na região metropolitana e 4 na capital, porque a gente entende que a região metropolitana e capital já tem mais espaço, já tem mais diálogo, já tem mais espaço para a prática do basquete e não encontra tanta dificuldade. Já no interior mesmo é que a gente encontra esses problemas, né? A outra proposta é da gente incentivar e ajudar a desenvolver a prática do basquetebol feminino. Primeiro, confesso, nós temos que fazer um diagnóstico de quantas meninas praticam basquete hoje, de quantas mulheres praticam basquete hoje, quais são as principais dificuldades que elas encontram, onde é que estão os problemas que a gente possa tentar solucionar, além de buscar essas parcerias públicos-privadas para poder criarmos aí 10 centros específicos, né, de treinamentos para garotas de 16 a 22 anos de idade, né, que é preparando elas para ter acesso à fase adulta, que é onde sempre a gente encontra o maior problema, é ter base para poder fomentar o adulto, né? E aí, você criando esse centro de especialização do basquete feminino, você acelera alguns processos, né? Eu reclamo muito da situação. De poder fazer com que ela chegue ao adulto mais rápido, mas de forma preparada e qualificada, porque muitas vezes chega lá, às vezes, sem saber nem quicar uma bola, né? Ou nunca teve acesso a uma prática de questões táticas de basquetebol. Então, esse é um dos problemas que a gente identifica hoje no basquetebol feminino, né? O masculino já está em relação a nossa situação é muito difícil, mas a situação do basquete feminino no estado do Ceará é triste. É triste. Há anos é feita uma final com uma melhor de 3 com 2 equipes. Isso não existe. Isso não existe. Eu queria só deixar minhas considerações. Eu acho que meu tempo já passou. Show. Então, assim, o que eu queria falar mesmo era fazer um apelo aqui ao pessoal que está apto à votação das eleições, né? Alguns são meus amigos, alguns colegas, e eu sei que está apoiando a atual gestão, e eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, se é isso mesmo que vocês querem que continue, porque alguns se beneficiam, eu sei, de uma forma, em termos de basquete, né, não lucrativo, mas eu gostaria que vocês olhassem que, enquanto uma certa elite está se beneficiando, está conseguindo competir, tem um restante do estado que é 20, 30 vezes maior do que vocês, que está se prejudicando. Não tem basquete, que não tem desenvolvimento. Então, na hora que vocês forem votar, ou na hora que vocês forem apoiar, vocês enxerguem que vocês vão estar sempre prejudicando a nós. A Iguatu, a região Centro-Sul, a Cariri, a região Central, a todo o interior. Vocês estão prejudicando, deixando o basquete da maneira que está. Então, abra os olhos, dê uma olhadinha para o que está querendo entrar agora para a mudança e tente ver que e entenda que é uma mudança que a gente pode melhorar não só um ano, melhorar diversos anos, dar um pulo gigante para frente. Então, por favor, e tenha essa consideração em nome do basquete, né, do Ceará. É isso. Gostaria de agradecer mais uma vez, Túlio, desejar a você aí um excelente final de semana, desejar a todos que nos acompanharam aqui uma boa noite, dizer que domingo às 11 horas nós vamos estar aqui com o Davidson, um atleta que passou pelas categorias de base do basquete carente, que é do Crato, um craque de bola, jogou no Náutico de Pernambuco. Então, domingo às 11 horas nós vamos estar com o Davidson.
E dizer a todos aí da região centro-sul do estado do Ceará que nós estamos juntos, né? Desejar a todos os basqueteiros do estado do Ceará uma boa noite e um grande abraço a todos, né? E dizer que nós somos gratos por termos essa oportunidade de poder falarmos um pouco sobre basquete e sobre o basquetebol do Ceará. Então, muda basquete, por amor ao basquete. Boa noite a todos vocês. Valeu? Um grande abraço. Valeu, Hernando. Obrigado pelo convite. Muda basquete, por amor ao basquete. Eu espero que dê tudo certo pra gente e tamo junto. Valeu, meu irmão. Um grande abraço. A saída